Saudações, queridos e queridas ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma resenha do canal Mais 3, o podcast de fãs do futebol para fãs do futebol. Hoje vamos falar de um assunto que ganha cada vez mais espaço nos programas de televisão, nas colunas dos jornais, nas páginas de redes sociais e nas mesas de boteco. Hoje vamos falar sobre fair play financeiro, meus amigos. Vamos dividir o programa em dois blocos. O primeiro mais conceitual, passando ali pelos fatos, né, tentando explicar o que é o fair play financeiro, como que ele funciona na Europa hoje. E no final, a gente vai fechar dando a nossa opinião aqui, né, os nossos pitacos sobre como que vai ser essa implementação do fair play aqui no nosso Campeonato Brasileiro. Bom, estamos gravando dia 20/8, uma quarta-feira. Meu nome é Marcelo Lobo. Hoje não teremos nosso amigo Álvaro, mas eu estou ao lado, inclusive, cada vez mais essa frase está virando oficial, né? Fica aqui uma alfinetada. Mas estou ao meu lado sempre ele, Eric Jantini. Boa noite, Eric. Boa noite, Marcelão, tudo bem? Salve, salve, fãs de futebol, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui, um episódio diferente, né, que a gente havia prometido, né, pontuado ali nas nossas resenhas de rodada, e enfim, estamos aqui, demos aquela paradinha para estudar, para dar uma lida melhor, né, para não falar tanta bobagem quanto os meus palpites aqui para jogos, né? Mas vamos aí, meus amigos, que seja um ótimo episódio, sejam todos muito bem-vindos e hashtag volta Álvaro. É isso, color. Hashtag volta Álvaro, gostei. Boa. Desde já agradeço pela audiência. Se gostar do conteúdo, deixa o like, nos siga e bora lá para mais um assunto. Bom, Eric, fair play financeiro, cara. Recentemente voltou a se falar muito disso aqui no Brasil, né? Porque teve vários dirigentes comentando sobre o assunto e a CBF, né, agora com a presidência do Samir Chaud, voltou a mexer com isso. Se vai sair ou não, vamos ver. Então, para começar, eu queria explicar um pouco aqui, a gente explicar um pouco, tentar explicar, na verdade, fica meio confuso, né? O que é o fair play financeiro? Para isso, eu estou aqui usando de apoio uma matéria do GE, a gente pode até deixar o link na descrição. É uma matéria que, se eu não me engano, ela é de 2022. Ela já é até um pouco antiga. Vou até confirmar aqui, mas eu acho que ela é de 2022. Mas, assim, está super completinha, explicando como que é e não mudou muito de lá para cá, pelo menos no futebol europeu. Então, meu amigo, começando por uma definição aqui. Fair play financeiro. Trata-se de um conjunto de regras que visam o controle financeiro dos clubes para que eles se tornem sustentáveis no longo prazo, capazes de honrar seus compromissos, seja com outros clubes, com funcionários ou com o Estado. Em outras palavras, a ideia é deixar um ambiente financeiro mais saudável. O que isso significa? A ideia do fair play financeiro é ter um conjunto de regras ali para que os clubes, seguindo essas regras, consigam honrar seus compromissos. Então, um exemplo aqui para ficar mais tangível. Imagina que tem um clube grande que contrata um jogador de um clube pequeno e esse clube grande não paga o jogador do time pequeno. O time pequeno fica sem receber esse dinheiro, deixa de pagar o salário de um dos seus jogadores, ou um bônus, alguma coisa. Aí o agente desse jogador também deixa de ganhar alguma comissão por causa de alguma coisa, e vai virando uma bola de neve. Tudo isso é o sistema financeiro em volta do futebol, que vai envolver agente de jogador, clubes, intermediários, todo tipo de gente que trabalha com isso. E quando um pagamento não acontece, pode ter certeza que isso não vai parar no primeiro recebedor. Isso vai cascatear o resto da cadeia. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a ideia, aí já trazendo um conceito aqui que confunde muito, porque a palavra fair play dá a entender tipo jogo limpo, vamos deixar o jogo mais limpo. Então, o pessoal confunde muito, achando que a ideia do fair play financeiro é para igualar o jogo, é para deixar o clube rico um pouco mais pobre, o pobre um pouco mais rico, assim eles terem ali o mesmo faturamento, competir em condições iguais. Não é isso. Não é essa a ideia do fair play financeiro. A ideia é só que os clubes consigam honrar seus compromissos. Em outras palavras, que tenha menos calote. Algum complemento, meu amigo Eric? Acho que uma ótima introdução aqui, Marcelão. Esse assunto ainda meio nebuloso, principalmente aqui para nós da América do Sul, né, que a gente não tem tanta essa
essa cultura enraizada dentro dos clubes, né? Dentro das nossas ligas. Mas é isso, até pensando aqui no raciocínio, até trazendo junto o raciocínio do Rodrigo Capello, né? Que é um jornalista que ultra renomado sobre esse assunto financeiro no mundo do futebol, né? Ele até cita que é isso que você falou, não é exatamente para equilibrar o jogo, né? Deixar o rico um pouco mais pobre, o pobre um pouco mais rico, e sim para deixar o mercado saudável, né? Se o Marcelo compra de mim, eu tenho que ter o direito de usufruir desse valor, né, que o Marcelo se dispôs a me pagar, para que eu possa também deixar as minhas contas em dias e fazer a roda aqui do futebol continuar girando, né? E não cascatear ali, né? Ter esse atraso acumulatório e lá na frente, pô, Marcelão, eu queria um jogador seu, pô, mas aí eu vou te perdoar aquela antiga dívida sua e acaba bagunçando todo o ciclo, né? Mas eu acho que é isso, cara. Acho que é uma boa introdução aqui pra gente começar a tocar nesse assunto. Maravilha. E aí, os mais atentos devem ter percebido que eu falei em conjunto de regras, né? Então, eu estou falando ali de um regulamento. Para ter um regulamento, eu tenho que ter uma entidade esportiva ali por trás disso, tanto para conceber ali as regras, né, de acordo com os clubes, e para regular o sistema. Eu tenho que ter alguém vigiando ali, tomando conta se todo mundo está seguindo direitinho as regras propostas. Então, meu amigo Eric, eu sempre vou ter uma entidade esportiva por trás do fair play financeiro. Do mesmo jeito que eu sempre tenho uma entidade esportiva por trás de cada campeonato, cada regulamento de campeonato. Então, agora a gente vai falar um pouco de como funciona na Europa, mas a gente tem que ter em mente que não existe só um fair play financeiro. Existem alguns fair plays financeiros. Da mesma forma que o regulamento de um campeonato muda de um país para o outro, por exemplo, vai ter um campeonato que o critério de desempate vai ser vitórias, o outro vai ser saldo de gols, o outro confronto direto. Eu vou ter ali umas pequenas diferenças. O fair play financeiro é a mesma coisa. Eu vou ter diferenças para o fair play de La Liga, para o fair play de Premier League. Então, a gente vai passar um pouquinho aqui por como funciona cada um deles, tá? Essa moda do fair play financeiro, ela começou com a UEFA, ali por volta de 2012, que a UEFA estipulou o primeiro fair play financeiro da Europa. Então, assim, todos os clubes filiados à UEFA, ou seja, o pessoal do continente europeu, né, não vale aqui para a América do Sul, para jogar as competições da UEFA, eles teriam que estar aderentes às regras de fair play financeiro da UEFA. E aí isso criou uma certa moda e as ligas passaram a implementar. Aí, antes de entrar em cada liga e no da UEFA, eu queria falar da liga que tem o fair play financeiro mais antigo, que é a Bundesliga. O fair play financeiro da Bundesliga, ele existe, meu amigo, desde 1962. É muito antigo. E aí, não sei se o ouvinte sabe, mas clube em crise, quase quebrando, não é um fenômeno só da América do Sul, tá? Na Europa tem dos montes. A gente tem vários clubes grandes que quebraram e a gente tem vários clubes que passaram por crises financeiras homéricas, enormes, ao longo do tempo. Inclusive, isso aí fica um assunto para outro dia, né? Isso obrigou vários clubes a virarem SAF na Europa, clubes que não eram SAF e assim vai. Então, a Alemanha já em 62, eles estavam preocupados com a saúde financeira dos seus clubes e aí eles estipularam ali um conjunto de regras. Essas regras da Alemanha, a mais famosa de todas, né, que não tem exatamente a ver com o fair play financeiro, mas é a que tem maior notoriedade, que foi implementada em 98, é a do 50 mais um. O que significa a regra do 50 mais um? Na Alemanha, os clubes podem virar SAFs, lá tem outro nome, podem virar clubes empresa, mas nenhum clube pode vender mais do que 50% do seu capital. Então, todos os clubes, todas as associações têm direito a 51% das ações do clube, então eles têm o controle. Pegando aqui para o nosso pro Brasil para ficar mais fácil, hoje o John Textor tem mais ou menos 90% do Botafogo. Acho que a 77 também tem 90, 85. Então eles controlam os clubes, eles que mandam lá dentro, a galera que comprou. Na Alemanha isso é proibido. A associação tem direito a ter 51% das ações do clube. A ideia, no caso, era não deixar entrar capital estrangeiro demasiadamente na Alemanha, e aí ia chegar aqueles mecenas enfiando dinheiro pra caramba, no fim isso ia gerar dívida, e às vezes o cara enjoa do brinquedo, só mete o pé e a dívida fica lá no clube com a associação.
A ideia era essa na Alemanha, tá? Quando eles criaram essa regra. E também tem toda uma questão lá cultural deles do clube ser da torcida, né? Eles não gostam da ideia do clube ser de um terceiro. E aqui vale citar algumas exceções que tem na Alemanha, de alguns clubes que sempre foram muito próximos de empresas locais, né? É o caso do Bayer Leverkusen, que não entra nessa regra, tem uma exceção. É o caso do Red Bull Leipzig. Esse o pessoal na Alemanha não gosta, extremamente criticado. É um clube que o pessoal não gosta muito lá. E é o caso do Wolfsburg, com a Volkswagen. No caso do Leverkusen, é da Bayer, a empresa de farmacêuticos. Então, esse foi o da Bundesliga. A Bundesliga, naturalmente, é um campeonato que não tem tanto dinheiro, então acaba que nem tem tanta notoriedade assim as regras de lá. Se for para ver, é raro ver crises financeiras na Bundesliga, né? Até por ter essa questão do 50 mais um, que não pode entrar, chegar um sheik lá maluco, comprar um time e tentar fazer uma máquina de levantar taças. Passando agora para a La Liga. A La Liga, ela tem um tipo de fair play que ele é enjoado, tá, Eric? Ele é enjoado. Ele é o que o pessoal chama de fair play preventivo. Como que ele funciona? Todos os fair plays ele tem essa ideia de controlar os gastos do clube, né? A ideia é, eu não vou deixar você fazer uma dívida que você não pode pagar. Então, pensando na pessoa normal, se a pessoa ganha R$ 5.000, o pessoal lá do fair play financeiro vira, não, você não pode comprar um carro e não sei quantos mil se o seu salário é R$ 5.000. Pode. Eles vetam, você não compra o carro. Ou se você comprar o carro e não conseguir pagar o carro depois, vai dar ruim para você. A gente vai entrar nisso mais para frente. Então, algumas ligas operam com, eu posso comprar o carro e depois eu mostro que eu consigo pagar o carro, ou eu mostro que eu paguei o carro, ou falta um pouquinho, a gente vai entrar nos detalhes. La Liga não, tá? La Liga, eles têm esse fair play preventivo. Aí como que funciona? Todos os clubes declaram no começo do campeonato as receitas que eles têm. Aí receita de clube, entenda-se como venda de jogadores, patrocínios, ingresso, produtos licenciados, tudo. Tudo que entra de dinheiro no clube, que o clube ganha dinheiro, vai entrar como receita. Então eles apresentam as receitas, e aí a La Liga é meio enjoada, porque você não pode apresentar receitas que não são certas de acontecer, ou que são muito improváveis de acontecer. Eles não aceitam qualquer receita. E aí, com isso em mãos, eles vão lá e falam: beleza, com essa receita aqui você pode gastar tanto. É assim que funciona. Aí, pegando uma definição aqui mais técnica, né? Eles impõem um limite de gastos com salário de atletas e comissão técnica a 70% das receitas orçadas. Ou seja, se o clube ganha 100 milhões, ele pode ter no máximo 70% dos 100 milhões, ele pode gastar com o salário de jogador. Não pode passar disso. Dívida líquida, exceto investimentos em infraestruturas, não pode superar o total das receitas. Então, o clube não pode dever mais que o faturamento dele no ano. Isso aqui no Brasil é muito comum. É muito comum, tá? É muito comum. A gente pode entrar nos exemplos, mas, por exemplo, lá não pode, a não ser que seja um investimento em infraestrutura. Então, estádio, centro de treinamento, não entra nessa conta, tá? O fair play financeiro de La Liga. E, no fim, o saldo entre contratações e venda de jogadores tem que ser menor que 100 milhões de euros. Então, assim, eu também não posso sair contratando igual um doido e não vender ninguém. Para contratar, eu tenho que vender. Eu tenho um balanço ali para respeitar. Mesmo que eu tenha uma receita muito alta, eu não posso sair comprando e sem vender nenhum jogador. A La Liga é uma das mais restritivas, tá? Não é à toa que o Barcelona vive sofrendo lá com a La Liga. Passando agora, então, meu amigo, para a Premier League. A Premier League ela não funciona com esse preventivo, ela funciona com outro modelo que a gente citou. Então, é aquele que eu me resolvo aqui e no fim eu tenho que prestar contas para o órgão regulador para ver se está tudo certo. A Premier League eu vou ler aqui tecnicamente e a gente vai entendendo o que é.
A Premier League determina uma limitação de prejuízos acumulados numa análise da soma dos resultados antes dos impostos das últimas 3 temporadas. Então, o que isso significa? Eu pego o meu exercício em 3 temporadas, tudo que eu gastei, tudo que eu ganhei de dinheiro, abato o imposto não entra nessa conta e vejo ali o que aconteceu com o meu balanço. Aí fala, o clube pode ter prejuízo acumulado de até 15 milhões de libras. Então, passou 3 anos, eu só posso ter um prejuízo de 15 milhões de libras. Mais que isso, eu tenho que prestar contas com o pessoal. Só que tem um adendo, que é um dos motivos de direto alguns clubes burlarem. Aceita-se que o valor chegue a 105 se o dono do clube tirar 90 do bolso, que aí volta para os 15. Então, assim, passou 3 anos, fiquei devendo 100 milhões, fiquei 100 milhões negativo, gastei 200 milhões, recebi 100, então ficou 100 milhões negativo, eu posso tirar ali 90 do meu bolso, tá? E ficar ali com aquele prejuízo acumulado de até 15, igual prevê a norma. E aí, a Premier League, isso é uma coisa interessante de falar também, porque todos os fair plays, eles funcionam de forma progressiva. Então, ele começa mais brando e depois eles vão apertando cada vez mais. E já nessa temporada da Premier League, eles também limitaram os salários, igual a Liga. Antes eles não faziam isso, essa é a primeira temporada que eles vão fazer. 85% dos gastos de receitas podem ser com salário. Então, se um time ganha tanto, se ele ganha X, eu posso ter de salário no máximo 85%. Eu não posso pagar mais que isso de salário, comissão, bonificação mensalmente ou anualmente para o meu elenco. Até 85% da minha receita. E também tem um outro aqui interessante, que é o teto salarial, que o pessoal confunde, né? Nas ligas americanas é muito comum, NBA, NFL. Na Premier League também vai ter uma partir dessa temporada. O teto salarial, pode ser no máximo o valor da folha, pode ser 5 vezes maior que a menor receita dos direitos de transmissão da Premier League. Então você pega lá o time que menos recebeu direito de televisão, menos recebeu direito da Globo, da Premier League, e aí a folha salarial do clube, de qualquer outro clube, pode ser no máximo 5 vezes maior que o máximo que esse clube recebeu. Isso é bastante dinheiro ainda, tá? Da Premier League, os caras ganham bastante dinheiro com direito de televisão. Perfeito. Hum, e é progressivo, tá? Você tem 85%, mas eu acho que ano que vem, ou esse ano, vai cair para 70%, a questão do salário. Aí vai ficar igual a da La Liga. Por último, que foi o que motivou esse da La Liga e da Premier League, é o da UEFA. E aí, o da UEFA, como que funcionaria? O clube ele pode estar aderente a um e não estar aderente a outro, né? Aí vamos supor um clube que segue o da Premier League, e aí o da UEFA ele está fora. Aí a UEFA vai ter punições diferentes da Premier League, tá? Então é meio que um embaixo do outro, né? Eu acho que a FIFA também está para entrar com um, que aí vai pegar todo mundo. Feito. O da UEFA, ele fala que os clubes precisam apresentar declarações de que não há atrasos em pagamentos em 3 períodos, em julho, outubro e janeiro. Então, 3 vezes por ano ali, você tem que mostrar que você não está devendo ninguém, não está em atraso com ninguém, né? Você pode dever, mas você tem que estar no prazo certinho, né? Imagina que você fez um financiamento, você tem várias parcelas para pagar até ano que vem, por exemplo, você tem uma dívida. Mas aí, a partir do momento que você deixa de pagar uma parcela no mês, você está devendo ali a pessoa que te emprestou o dinheiro, ou te vendeu alguma coisa, enfim. É, e aí, quanto mais atrasado você tiver, mais agravam as sanções. Aí a gente vai entrar um pouco nisso agora, essa questão das punições e das sanções. Um complemento, meu amigo Eric. Acho que aqui, Tricolor, tem alguns pontos muito interessantes, né? A gente falou que o fair play financeiro não é tanto sobre equilibrar, né, o poderio financeiro. Mas, claro que a gente sempre tem aqui, quando se fala de normas e tudo mais, algumas breves exceções, né? Essa, em relação ao teto salarial da Premier League, acho que é o que mais se aproxima de equilibrar o jogo, porque imagina, você vai contratar um super craque, mas putz, não tem como, caso você esteja porventura ou disputando com um time de outra liga, você vai ter que respeitar
os valores ali dentro da sua, né? Para que a influência do mercado externo não bagunce o que foi proposto de maneira interna, né? Que essa questão, acho que já teve bastante jogador que, putz, ia para a Premier League, a gente vê lá no Fabrício Romano, né? Olha, três times da Premier League tá querendo o jogador, mas putz, o PSG ofereceu um super salário. Aí provavelmente barra nessa regra de teto, né? A gente falou que brevemente das punições, né? Mas como toda regra, né, reforçando esse ponto, pode ter algumas exceções aqui, como a gente costuma ver, por exemplo, de clubes que têm donos hiper ricos aqui, né? Manchester City, o PSG, que conseguem dar uma breve burlada aí. Claro, dentro das regras ainda, né? Mas se você for pensar ali no sistema financeiro saudável mesmo, acaba dando uma tapeada ali. Mas acho que é isso, meu caro. Acho que a gente pode ir desenvolvendo aqui o assunto, mas eu gostaria de pontuar essas duas situações aqui. Perfeito, muito interessante. E aí, só um complemento no seu complemento, a Premier League também deu um passo a mais e eles criaram uma agência reguladora. A gente pode falar, estudar um pouco também para falar sobre, né? Mas a agência reguladora, eles criaram ela para ser meio que uma agência fora da Premier League ali, que ela vai tomar conta dos clubes e aí ela vai ficar até defender direitos até de torcedores, sabe? Não só pensando em dinheiro, né? É um passo bem interessante que eles deram criando essa agência reguladora e ela tem, eu convido ao ouvinte a procurar saber sobre, só procurar a Agência Reguladora Premier League, que vai entrar esse ano, acho que já está valendo. E uma das coisas que eu lembro que essa agência vai poder fazer é até vetar o time ser vendido ou comprado. Se achar que o dono ali tem más intenções, né? O comprador tem mais intenções. Vamos ver se vai funcionar também, né? Mas a Premier League anda bem preocupada com esse tipo de coisa, de equilibrar, deixar o campeonato competitivo e também a questão dos torcedores, né? É, Mas vamos lá então. num futebol cada vez mais globalizado, né, Tricolor? Acho que e também economicamente já entrelaçado com tudo que se passa hoje nos mundos dos negócios, nada mais justo do que ter uma auditoria, né, também sobre os clubes aqui em vários cenários. Exatamente, meu amigo. Exatamente. Boa. Então, fazendo um breve resumo sobre tudo que a gente falou até agora, né? Fair play financeiro. Basicamente, você tem uma receita, é tudo que o clube ganha de dinheiro, e aí, de novo, é venda de jogador, direito de transmissão, patrocínio, é, ingresso, produtos licenciados, tudo isso gera dinheiro que vai entrar no caixa do clube. E o clube tem os gastos. Gasto vai ser operacional, né, tem conta de luz, água, não sei o quê, manutenção de estádio, CT, vai Viagens, né? ter salário de viagens, perfeito, salário de jogadores, salário de treinadores, contratação. No caso, a gente for elencar os maiores, né? Pensa em estádio e direito, patrocínio de direito de transmissão vai ser o que mais vai dar dinheiro e você mais vai gastar com contratações e salários de comissão técnica e jogadores. Essa conta tem que fechar. A ideia do fair play financeiro eu te dou aqui um conjunto de regras, segue isso aqui. Se você seguir isso aqui, você não vai precisar dar calote em ninguém, porque você sempre vai conseguir honrar os seus compromissos. Você nunca vai gastar mais do que o que você ganha. Aí seguindo aquelas regrinhas, cada liga de um jeito. E aí, Eric, e se você gastar mais do que você ganha? E se você descumprir as regras propostas? O que acontece? Sanções e punições. E aí, isso também vai variar de lugar para lugar. A gente vai passar de novo aqui por algumas só, e até lembrar de alguns exemplos, né? A Premier League, por exemplo, recentemente não, né? Já tem um tempo, mas tinha uma época em que estava muito comum da Premier League tirar ponto dos clubes, né? Então, uma das sanções possíveis que a Premier League usa é tirar ponto. Então, a gente vai lembrar do Everton, que perdeu 8 pontos, não lembro em qual campeonato,
e do Nottingham Forest, que também perdeu 4 pontos. Esse do Everton foi até curioso, quando foi um ano que eu tinha certeza que o Everton ia cair, porque o Everton estava sempre ali na beira, né? E os caras começaram com 8 pontos a menos e ainda conseguiram não ser rebaixados nesse ano. Foi incrível. A La Liga não deixa você inscrever o jogador. Esse eu acho que é um também que complica muito. O Barcelona vive se complicando com isso, né? De contrato o jogador, tá tudo certo, mas não pode inscrever. Porque a La Liga olha e fala, cara, como é que você vai pagar o salário desse cara aqui com a sua receita? Essa conta não fecha. Você não pode inscrever esse jogador. E aí, direto, o Barcelona reza a lenda que o Messi saiu por conta disso, né? O Barcelona, em determinado momento, não conseguia mais arcar com o salário do Messi e ter um time competitivo, porque onerava muito a folha do Barcelona, então eles tiveram que deixar o Messi sair por conta do fair play financeiro de La Liga. Eu lembro que na época foi uma briga do presidente do Barcelona com o pessoal de La Liga, falando, jogando para a torcida, falando que o Messi está indo embora por conta disso aqui, não sei o quê. E aí a gente, no futebol brasileiro, vai ter muito dessas coisas, tá? A gente pode entrar nisso mais para frente. Mas teve essa briga lá no Barcelona. E por fim, o Campeonato Francês também tem um fair play financeiro, né? A gente acabou não citando as regras aqui, é muito parecido com os outros. No caso, as regras é mais próximo da Premier League, né? Você também tem um tempo lá, não lembro se são 3 anos, mas tem um período ali que você pode fazer o que você quiser e no fim você presta contas, acho que está tudo certo. E aí a gente lembra do caso do Botafogo, né, do John Textor lá com o Lyon na França, que teve enrolado aí um tempo por conta disso. E aí na França, o rebaixamento é uma possível punição. Acho que seria a mais severa de todas, que foi exatamente o risco que o John Textor correu no Lyon, né? E que até aconteceu com o Bordeaux, né? Tradicional time aqui, um dos maiores campeões da França, que já teve Denilson, né? Pentacampeão aqui, mais alguns outros brasileiros, o próprio Malcolm, que está mais em evidência agora em atividade, né? Acabou sendo rebaixado e está aí à procura de um comprador, né, Marcelo? Perfeito, exatamente. O Bordeaux que declarou falência, né? Declarou falência nessa época. Muito triste o que aconteceu com o Bordeaux. Isso é bastante Eu lembro, comum. Eric, que eu tinha o meu professor de física na faculdade, o Benjamin, não sei se ele é nosso ouvinte, acho que não, né? Mas depois um abraço aí pro Benjamin. Ele torcia pro Bordeaux. Aí eu falo Bordeaux, eu lembro dele. Eu lembro eu colava com a camisa do Bordeaux para dar Legal, aula. legal. Eu só ia completar, Marcelão, Boa. que esse movimento de rebaixamento é muito mais comum, né? E acho que a gente tem até um histórico maior, né, na Liga Italiana, né? A gente não trouxe ela aqui muito em evidência, mas as regras são parecidas, as punições também, só que a gente tem um leque de rigidez e exemplos maiores, né? A gente teve o Milan com algumas punições, acabou não sendo rebaixado, né? Mas, putz, a Juventus já sofreu com isso. Aí teve outras questões também de esquema esportivo, né? Teve o próprio Palermo, muito tradicional no futebol italiano, que agora sim está se reestruturando, voltando, né? Pescara também. Então, muda um pouco a cara ali de acordo com o país, com a liga, né? Mas o escopo em si aqui, pessoal, é muito parecido, tá? A gente tentando fazer esse paralelo para a gente trazer uma linha de raciocínio do que pode ser aqui para o nosso futebol, né? Perfeito. Bom que você já me deixou o gancho, né? Agora a gente já contextualizou o que que é o fair play financeiro, como que ele funciona na Europa. Vamos entrar um pouco agora no Brasil, né? Falar um pouco de como que vai ser aqui. Aí, Eric, o que motivou, né, todo esse programa foi que a CBF, desde que entrou o presidente Sami Chaldi, né, na época ele entra dia 25 de maio, depois que o Edinaldo Rodrigues foi afastado, né, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que ele falsificou a assinatura do coronel, não lembro o nome do coronel, mas era de um cara lá da CBF, ele falsificou a assinatura, foi afastado, e aí o Sami Chaldi assumiu, né, foi eleito no lugar dele. Teve até uma rixa entre o Sami Chaldi e o presidente aqui da Federação de São Paulo, da Federação Paulista de Futebol. Mas enfim, o Sami
chegou, ganhou a eleição, e ele já chegou, assim, querendo mudar tudo, prometendo tudo, né? Foi incrível, né? Acho que desde que eu acompanho futebol, nunca vi um presidente da CBF querer mexer em tanto vespeiro, né? Então ele já falou do calendário do futebol brasileiro que ele deve mexer, e ele também falou do fair play financeiro, e foi até bom a gente ter enrolado para gravar esse programa, que de lá para cá foram surgindo os elementos novos, né? Ele não só falou ano passado, como já existe um grupo de trabalho acontecendo, com discutindo exatamente o fair play financeiro, como que seria a implementação dele aqui no Brasil. Atualmente, esse grupo de trabalho está presidido pelo Ricardo Gluck-Paul, que ele é vice-presidente da CBF e presidente da Federação Paraense de Futebol, já foi presidente do Paysandu também, o Papão. Convido, inclusive, o ouvinte a assistir a entrevista que ele deu para o Rodrigo Capello, que a gente citou aqui agora há pouco, Rodrigo Capello, que é uma das grandes referências nesse assunto. Ótima entrevista, ele fala super bem, toca em vários pontos ali. Claro que na hora que o Rodrigo Capello aperta um pouco ele ali, ele dá aquela enrolada, ele fala, não, a gente vai ver. Mas ótima entrevista, para entender um pouco como que está o panorama, para onde que o pessoal está pensando em ir. O mais interessante desse grupo de trabalho é que ele está envolvendo os clubes e as federações. Ele está envolvendo 34 clubes, contando Série A, B e C, e 10 federações. Os clubes são da Série A: Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Red Bull, Bragantino, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória. Quase todo mundo, né? Quase todo mundo. Da Série B, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, o Atlético, Avaí, Chapecoense, CRB, Ferroviária, Goiás, Novo Horizontino, Paysandu, Remo e Volta Redonda. As federações, Alagoas, Amapá, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe. Então, assim, já começou, o pessoal está estudando em como implementar isso no Brasil. O discurso é de que já é uma questão de quando, inclusive parece que tem um prazo de 90 dias, né, para eles apresentarem. Então, acho que por volta de novembro ali eles devem apresentar um plano de como que seria essa proposta de fair play financeiro para o Brasil. Aparentemente estão ouvindo as federações, estão ouvindo os dirigentes, então a ideia é chegar num consenso ali entre todo mundo.